Bom dia, este é um primeiro vídeo sobre um tema que me interessa, na verdade, cada vez menos, que é o tema da corrupção, mas que neste caso em particular interessa porque está relacionado a também o assassinato de uma das líderes populares mais interessantes, relevantes e inovadoras que apareceram no Brasil recentemente, a Marielle Franco, né? Eu me refiro, claro, à investigação sobre as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, que tem um caráter curioso porque elas são corrupção clássica, né? A corrupção mais tradicional do que a gente vê no parlamento. Qualquer pessoa que tenha contato, história, conhecimento de como funciona o parlamento brasileiro já viu isso. Mas essa havia sido a coalizão eleita, né, nas eleições de 2018 como a coalizão contra a corrupção, ou a que expressava os anseios contra a corrupção, etc. Todos nós sabíamos, todos nós que não votamos em Bolsonaro, sabíamos que era uma balela, mas a pergunta que vale a pena ser colocada é como é possível que essa coalizão tenha convencido 57 milhões de pessoas de que era de que estava realmente fora desse jogo político, né? De que estava realmente fora desse jogo corrupto de sugar o Estado e de drenar recursos públicos no saqueio privado. Como foi possível que a coalizão bolsonarista conseguisse isso? Eu sempre recuso as explicações que põem a culpa na burrice do eleitor. Eu sempre recuso essas explicações porque o eleitor volta a ser inteligente em geral quando o nosso candidato ganha e eu não gosto de trabalhar com isso, né? E eu acho que essa investigação sobre o Flávio Bolsonaro abre um caminho para você entender como é que o bolsonarismo conseguiu isso em 2018. É porque o tipo de criminalidade em que eles estão envolvidos é um tipo de criminalidade que nos revela a inexistência de qualquer fronteira entre o Estado, os processos de constituição do Estado, de constituição, fortalecimento e desenrolar-se cotidiano do Estado, por um lado, e a criminalidade hard, a criminalidade enquanto tal, do outro, né? O emblema dessa indissociabilidade, dessa fronteira porosa e, eu diria, inexistente no Brasil é o Estado do Rio de Janeiro, né? Que é o grande laboratório para uma série de políticas, foi o laboratório para as políticas de ocupação de território e também é o laboratório, sempre foi, da chamada corrupção dos políticos, da chamada... Eu digo chamada corrupção porque o que se chama de corrupção no Brasil, em geral, é uma determinada coisa apenas, né? É políticos sugando o Estado. Não estou dizendo que eles não são corruptos. E como então que essa coalizão conseguiu isso, né? Um elemento que os ajudou, claro, foi o antipetismo, a crise da esquerda, o desgaste do PT, a Lava Jato, toda a história que nós conhecemos e que tem um determinado desenrolar, né? Mas o bolsonarismo conseguiu isso também porque é verdade, quando o Bolsonaro dizia, por exemplo, eu fui um dos únicos parlamentares que não fui citado no Mensalão e tal, ou que não fui citado no Petrolão, ele realmente, essa coalizão que ele representa, realmente não estava no comando do processo grosso de saqueio do Estado, né? Quem era o Bolsonaro na distribuição das propinas da Petrobras? Ele não era ninguém, né? Quem era o Bolsonaro na distribuição dos grandes contratos com as empreiteiras? Ele não era ninguém, né? Ele não era nenhum Romero Jucá, ele não era nenhum Michel Temer, ele não era nenhum Renan Calheiros, ele nunca foi essas coisas, né? Mas, obviamente, sempre esteve envolvido no tipo de criminalidade mais baixa, assim, do baixo clero, que consiste, vamos começar com a rachadinha, né? Só que no caso da família Bolsonaro, essa rachadinha inclui uma rede de tentáculos que
que alcança basicamente todo mundo que está envolvido no assassinato, ou que é suspeito de estar envolvido no assassinato da Marielle Franco, e todas as milícias correspondentes. O caso me interessa porque as explicações que a gente tem visto para a eleição do Bolsonaro, né, em geral passam por ficar xingando as pessoas, ficar pressupondo que elas são burras, etc. E essas explicações nunca me satisfazem muito. No caso da explicação da vitória bolsonarista na eleição de 2018, é verdade, digamos, é verdade que, em certo sentido, é verdade o que o Bolsonaro dizia, né, de que ele não estava envolvido nos grandes esquemões. Não estava, ele estava envolvido no esqueminha que faz o Estado funcionar na sua cotidianeidade no Brasil, né? Naquele esqueminha de corrupção barata, que é o mecanismo de funcionamento e de reprodução do Estado todos os dias no Brasil. No caso do Estado do Rio de Janeiro, essa reprodução cotidiana sempre foi, digamos, pelo menos nas últimas décadas, absolutamente indissociável do que nós chamamos de crime organizado, né? O que nós chamamos de crime organizado, por sua vez, também tem fronteiras muito porosas com outra coisa que também é da ordem do crime organizado, mas que se dissemina e que se fortalece com o discurso anticrime, com o discurso de matar bandido. Eu me refiro à milícia, né, que opera dentro de uma série de coisas que são crime, né, mesmo quando não estão matando, estão extorquindo, por exemplo, né, extorsão é crime, está lá no Código Penal, enfim. Mas que se legitima com um discurso, né, de vamos eliminar bandido, vamos manter a segurança, vamos garantir a sua segurança, etc. Né? Esse imbróglio, certo? Essa zona em que já não há mais uma fronteira nítida qualquer entre a reprodução cotidiana do Estado, como é que funciona o legislativo, como é que funciona o judiciário, como é que funciona o executivo, onde passa a portaria tal, onde passa o decreto tal, onde passa o contrato tal, tudo no funcionamento cotidiano do Estado, já é absolutamente indissociável, né, do esquema da criminalidade organizada. E quando falamos do esquema da criminalidade organizada, não estamos falando apenas do chamado tráfico, né? Estamos falando também do esquema das milícias, que se retroalimenta não só com o Estado, mas também com o próprio tráfico. Então, o caso Queiroz virar agora o caso Flavinho Bolsonaro com o chocolate é muito revelador e auspicioso, né? Porque ele coloca a nu o esquema de funcionamento do Estado ali, né? E o mascaramento desse esquema é de um primarismo atroz, né? O Flávio Bolsonaro está dizendo que o Diogo Sodré e a sua loja na Barra da Tijuca, num shopping na Barra da Tijuca, a loja da Copenhague, para comprar chocolate, né? O Sodré mora em Copacabana, trabalha em Copacabana e, segundo cálculos da galera do Rio, de carro dá 46 quilômetros. Em hora do rush dá mais ou menos 1h20 do ponto que ele está em Copacabana até a Barra da Tijuca. Quem nunca passou, não é mesmo? 1h20 no carro atravessando o Rio de Janeiro para comprar o chocolate, né? Sendo que a Copenhagen tem pelo menos 4 franquias em Copacabana. Enfim, um mascaramento tosco, né? Mas um mascaramento que, em algum momento, acreditou que poderia realizar a execução de Marielle Franco e ficar por isso mesmo, né? E ficar por isso mesmo. O caso do PM Adriano, que está foragido, né? É tremendo porque o dinheiro do gabinete do filho do presidente da República saía diretamente para o chefe dos caras acusados de matar a vereadora Marielle Franco, né? Isso já é o já revelado,
né? Isso é o já revelado. Também curiosa nesse último desdobramento do episódio é a extrema covardia de Jair Bolsonaro, né? Que agora, na última declaração, disse assim: eu não tenho nada com isso, eu não sei de nada, não tenho nada a ver com Flávio. Basicamente, ele começou a botar para funcionar o argumento de que filho não é parente, né? Mas é curioso porque, segundo a coluna do Igor Gillow na Folha, né, é um próprio aliado do Bolsonaro quem entrou na conversa dizendo sempre Queiroz é Jair, Queiroz não é Flávio, né? Mas o sujeito é tão covarde que ele sequer pensa em dizer alguma coisa que não seja rifar o filho, né? Assim, se precisar, vamos rifar o filho. Eu não tenho nada a ver com isso. Em todo caso, eu espero que as investigações avancem ao ponto de esclarecer absolutamente tudo, especialmente sobre o assassinato de Marielle Franco, porque eu acho que a nossa memória merece isso, a família de Marielle merece isso, a Marielle merece isso. Mas também porque o esclarecimento disso pode ser um marco para se abrir um horizonte, que é o que eu espero que se abra, de voltar a ter gente na rua, né? De multidões na rua contra o governo Bolsonaro. É o horizonte que eu, pelo menos, vislumbro como mais interessante de se desejar para o curto prazo, né? Se vai ser preso, se não vai ser preso, quando vai ficar, quantos anos preso, né? Para mim, na verdade, é o de menos. Mas que a responsabilização aconteça, o esclarecimento aconteça, e que no contexto dessa responsabilização e desse esclarecimento, mais gente se anime a ir às ruas e a gritar e a protestar contra o governo Bolsonaro, seria um ótimo desdobramento dessa história. Por enquanto, vamos todos nos divertir com o chocolate com laranja de Flavinho Bolsonaro e a enrolação toda que está se vendo aí com a família da segunda mulher do Bolsonaro, que foi toda ela empregada, tia, primos, pai, irmão, esposa, etc, 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 todo mundo empregado ou no gabinete de Jair na Câmara ou no gabinete de Flávio na Alerj. Também é um fio curioso para se seguir o apartamento que foi comprado por 300 mil e vendido por 900 mil no ano seguinte, 800 e tanto, né, com um lucro desse tamanho. Quem nunca, né? Quem nunca comprou apartamento de 300 mil no ano e vendeu por 900 no ano seguinte? Porque são casos que vão nos levando, eu acho, não só a tentar esclarecer o assassinato de Marielle, mas também esclarecer melhor essa fronteira aí, essa fronteira em que já não existe nenhuma separação entre processos de reprodução da chamada criminalidade e processos de reprodução do Estado, né? É nessa zona, nessa fronteira, que o bolsonarismo construiu a mitologia do Bolsonaro não corrupto, do Bolsonaro que não rouba, né? Na verdade, era uma revolta do baixo clero que rouba pouco, né? Que tinha roubado, sei lá, né? Na casa dos milhões ali, 1 ou 2 milhões, né? E não da turma que estava roubando bilhões. Essa revolta é uma revolta que vale a pena tentar entender como é que ela foi bem sucedida, né? Como é que ela foi retoricamente bem sucedida. Se são o que está se demonstrando aí que são, né? Bandidinhos comuns. É isso. Muito bom dia, e se gostaram, inscrevam-se aí no canal. Abraço.